Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Multiverso Incrível e hoje iremos falar sobre o Império Bizantino, a origem, as características e a arte bizantina. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Ocidente, foi a continuação do Império Romano em suas províncias orientais durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, quando sua capital era Constantinopla. Durante muito tempo, era o império mais poderoso em termos de economia, cultura e militar. Se você gosta desse tipo de assunto, comente aqui embaixo para que eu possa trazer mais conteúdo como esse. E se você ainda não é inscrito, clica no botão e ativa o sininho para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo. Então bora lá conhecer a história do Império Bizantino? Império Bizantino, origem, características e arte bizantina. A origem. O Império Bizantino surgiu por meio da divisão do Império Romano em 395, quando o imperador romano Constantino decidiu construir sobre a antiga cidade grega de Bizâncio a nova capital para o Império Romano. Sua capital foi nomeada Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino. A cidade de Constantinopla era um importante centro comercial e cultural, e foi dali que o cristianismo se expandiu. A localização estratégica entre a Europa e a Ásia, Constantinopla favoreceu vários impérios por séculos. Constantinopla se estabeleceu no encontro das rotas comerciais e em seu auge cobriu toda a Europa e Ásia e o norte da África. Dessa maneira, tinha um comércio marítimo forte, agricultura realizada pelos camponeses, produção de tecidos e o domínio das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. O Estreito de Bósforo une o Mar de Mármara e o Mar Negro, e por onde circula as embarcações comerciais que abastecem a Europa e a Ásia. O auge do Império Bizantino aconteceu no reinado de Justiniano, que expandiu o seu território. Justiniano governou por 38 anos e reconquistou Roma, o norte da África e a Península Ibérica. Justiniano também investiu em construções de grandes edifícios, tal como a Igreja de Santa Sofia e o Palácio Imperial. Governo. O imperador tinha o poder absoluto. O Senado passou a ser um conselho honorário. A burocracia passou a ser concessão de títulos da nobreza. O Estado controlava de forma exagerada tanto o comércio interno como externo e detinha o monopólio da emissão de moeda. A economia, comércio de especiarias, pimenta do reino, canela, cravo, entre outras. A agricultura era feita através dos camponeses ou através de mão de obra escrava. Comércio de seda, entre outras coisas, pelas rotas marítimas e terrestres. Religião. Justiniano procurou usar a religião cristã para unir o mundo oriental e ocidental. Os patriarcas da igreja eram nomeados pelo imperador. Arte bizantina. Pintura, arquitetura, mosaico e escultura. A arte bizantina se refere às manifestações artísticas próprias do Império Bizantino. A arte bizantina foi influenciada pelo catolicismo ortodoxo e os temas bíblicos foram os mais retratados nas pinturas, esculturas e mosaicos. A finalidade da arte bizantina era educar e orientar os devotos cristãos sobre o entendimento das passagens bíblicas por meio de reproduções da vida de Cristo. Os sacerdotes orientavam os artistas a seguir fielmente as tradições e os padrões estabelecidos pelo clero. Características: combinações de diferentes elementos da cultura grega, romana e oriental, presença marcante do uso de cores, forte influência do cristianismo, ausência de expressividade e de criatividade dos artistas, representação de personalidades oficiais como personagens sagrados. O mosaico bizantino foi utilizado por diversos povos e culturas, mas foi no Império Bizantino que essa manifestação atingiu seu ápice. Ele era aplicado nas paredes e abóbodas das igrejas a fim de representar personagens e passagens bíblicas, além dos próprios imperadores. Afrescos ou pintura bizantina.
Os afrescos foram os principais destaques da arte bizantina. Pinturas em paredes de igrejas, miniaturas utilizadas como ilustração em livros e pinturas em painéis representando temas cristãos. As principais pinturas retratavam as imagens de Cristo e da Virgem Maria. Escultura bizantina. A escultura não teve destaque na arte bizantina durante o período iconoclasta, pois as representações humanas realistas foram condenadas e sendo considerada uma violação ao mandamento de não adorar imagens, e algumas obras artísticas foram destruídas. As esculturas foram divididas em dois modelos. As estátuas grandes eram feitas em pedra ou mármore, e as obras em alto relevo eram feitas em marfins. Arquitetura bizantina. A arquitetura bizantina ficou marcada pelo desenvolvimento da engenharia e técnicas construtivas inovadoras. As igrejas da arquitetura bizantina eram construídas sobre uma base circular, quadrada ou octogonal, com imensas cúpulas, criando obras enormes e muito bem decoradas. Conheçam agora algumas das igrejas com a arte da arquitetura bizantina. Basílica de Santa Sofia, Igreja de São Vital, Ravenna, Itália. Igreja de Santa Irene, em Istambul. Basílica São Marcos, Veneza, Itália. Basílica dos Santos Sérgio e Baco. Museu Judaico São Paulo. Matriz Josafá, interior de São Paulo. Como a história do Império Bizantino é muito complexa, aqui eu tentei trazer de uma forma resumida um pouco dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Comentem aqui embaixo a sua opinião ou deixem sugestões de algum assunto de que vocês queiram saber. E não se esqueçam de deixar aquele like e compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito, clica no botão e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!